capítulo 2. Vamos ler a primeira exortação e depois só vamos relembrar alguns pontos que a gente falou na semana passada e gastar um tempinho nessa primeira exortação para ver se a gente avança nela. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, nós vimos semana passada a superioridade de Cristo no capítulo 1. E, irmãos, a gente viu que essa superioridade, ela se dá em 6 níveis. Ou, pelo menos, a gente pode dizer... Amém. Aleluia. Amém, ela se dá... Amém, Neno? Amém. Ela se dá em 6 esferas, né? Amém. Cristo é superior aos anjos. E não só aos anjos, nós vamos ver que ele é superior a outras coisas também. Mas superior aos anjos, ele é, primeiro, por geração eterna. Por status, por geração eterna. Depois nós vimos que ele é superior aos anjos na encarnação. Quando ele se fez carne, ele ainda é superior aos anjos. O primeiro item que a gente viu que Cristo é superior aos anjos, no primeiro nível, é por geração eterna. E nós vimos a verdade a respeito do Logos, né? Da consubstancialidade do Verbo com o Pai. Nós vimos que o Filho é gerado e não criado. Nós não vamos ter tempo para retomar, irmãos, porque... senão a gente vai ficar nisso aqui de novo e isso é palavras de questão de ser gerado e não criado. Por quê? Porque o Filho, ele participa da mesma igualdade do Pai, da mesma natureza, da mesma substância, mas ele não é uma criatura, que nem, por exemplo, os testemunhos de Jeová falam. Ele é gerado eternamente como o conhecimento da imagem que o Pai tem de si. Então, por exemplo, o Paulo, ao se conhecer, gera de si uma imagem dele. O problema é que, como a gente falou a semana passada, quando nós nos conhecemos, a imagem que a gente tem de nós sempre é distorcida. Ou ela é maior do que nós somos, ou ela é menor. Então, ou falta ou sobra, sempre é assim. Mas quando Deus se conhece, esse erro não acontece. Quando Deus se conhece, ele gera de si uma imagem que é igualzinho a si. Por exemplo, suponha que o Fernando levantou de manhã achando que ele é menor que um gafanhoto. Às vezes a gente tem esses sentimentos, a gente acorda de manhã achando que a gente está menor que uma formiga naquele dia. E não é verdade, nós somos melhor que uma formiga. Mas a imagem que eu tenho de mim não é real. Tá vendo? As crianças quando brincam de Power Ranger, ou quando brinca de Flash, ou quando brinca de tanto super-herói, né? Pensa que é o Capitão América, ou qualquer coisa assim. A imagem que ela tem dela não é real. A imagem que ela gera de si no ato de se conhecer não é real. Mas quando Deus se conhece, a imagem que ele tem dele é 100% igual a ele. E essa imagem é a pessoa do Filho. E o Filho é idêntico ao Pai em tudo. Então o Filho é a imagem da sua substância, como está escrito em Hebreus 1:3. Nós vimos que Cristo então é superior porque Deus falou: tu és meu Filho, eu hoje te gerei. E nós vimos que o hoje de Deus é eterno. Que não tem começo para Deus. Quando que começa o hoje de Deus? Depois nós vimos também que Cristo é superior na encarnação. Embora Hebreus capítulo 2 vai dizer que ele foi feito um pouco menor que os anjos, aquilo é na sua humilhação, na sua fraqueza humana quando ele se fez carne, mas não na sua divindade. No que diz respeito à sua natureza, ele ainda é superior aos anjos mesmo na encarnação. Depois nós vimos que ele é superior aos anjos na sua ascensão. Porque quando ele ascendeu, o Pai falou uma coisa para ele que não falou para nenhum anjo. Assenta-te à minha direita, e eu vou pôr todos os teus inimigos por estrado dos seus pés. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 13.
E depois Cristo é superior aos anjos na sua segunda vinda. Como está aí no versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo. Por que novamente? Nós vimos aqui, né? É importante a gente prestar atenção nessas frases. E novamente, porque já teve uma vez que ele foi introduzido. Ele entrou como unigênito. Mas agora, e novamente, ou seja, quando ele vier pela segunda vez, como primogênito, qual é a ordem de Deus? E todos os anjos o adorem. Então ele é superior na sua segunda vinda. Depois Cristo também é superior no reino, porque o versículo 9 está falando do reino, que ele recebeu uma unção, como nenhum dos anjos recebeu, como nenhum dos santos e dos profetas receberam. Então ele é superior também no reino. No reino você não tem que ouvir Moisés, no reino você não tem que ouvir Elias. Pedro queria ouvir Moisés, queria ouvir Elias quando Jesus foi glorificado no monte, mas a voz veio e falou, é este. E levou embora Elias e Moisés, né? Como o irmão Délcio sempre costuma falar, né? Leva embora, Senhor, todo Moisés e todo Elias. Nós só queremos ver a Jesus. Né? Porque no reino ninguém fala no reino. Ninguém tem a unção para falar no reino. Só Jesus é superior no reino. Mas não só no reino, Cristo é superior aos anjos também na eternidade. Então, irmãos, visto que esse Cristo é tão grande, é da gente imaginar que a salvação que ele nos dá também é grande. O que faz a salvação ser grande, recapitulando o que a gente tinha falado, é que a pessoa é grande. E aí nós vimos que o livro de Hebreus então vai fazer esse contraste, porque se você quer ensinar uma criança se uma coisa é melhor ou não, você não vai brigar com ela. É só você fazer ela enxergar. Vamos fazer uma comparação aqui. Porque o que estava acontecendo com os irmãos hebreus? Eles estavam voltando para as velhas práticas do judaísmo. Eles tinham... primeiro então, eu só vou retomar aqui alguns pontos que eu anotei aqui. A primeira coisa, os judeus se gloriavam em algumas coisas. Vamos lá em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. E o primeiro item no qual os judeus que eram da lei de Moisés se gloriavam era em Deus mesmo. Sabe por quê? Porque Deus se apresentou como Deus deles. Deus não disse que era o Deus de Hammurabi. Deus não falou que era o Deus de Confúcio. Deus não falou também que era o Deus de Krishna, que ele era o Deus do Buda. Mas Deus falou que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Irmão, quando Abraão viveu, teve um grande homem na Babilônia chamado Hammurabi. E hoje, você sabe que essas leis assim, aquela lei de olho por olho, dente por dente, como Moisés depois repetiu, Deus repetiu, essa lei já existia no chamado Código de Hammurabi. Hammurabi foi o primeiro grande imperador na Mesopotâmia, na época de Abraão. E ele aparece lá em Gênesis como Amrafel, né? Aquele Amrafel com quem Abraão luta lá, dos reis que vêm do lado da Mesopotâmia, é o Hammurabi. Mas Deus não falou que era o Deus do Hammurabi, falou, eu sou o Deus de Abraão. Então, os descendentes de Abraão se gloriavam de que Deus era deles. Você já pensou um negócio desse? Só esse povo tinha Deus no mundo. Não tinha outro povo que tinha Deus no mundo. Então eles se gloriavam. Olha o que fala em Romanos 2, versículo 17. Aqui Paulo está falando para eles. Por que eles se gloriam? Era uma glória. Vamos supor que a igreja, ou que eu aqui fosse não vou pôr eu não, porque fica muito estranho. Deixa eu falar do Mateus então. Suponha que o Mateus fosse a única pessoa que conhecesse Deus. E nós fôssemos todos ignorantes. Isso não seria uma glória para ele? Pois bem, irmão, na terra, só os judeus conheciam Deus como o Deus do pacto. Porque sim, Melquisedeque apareceu, ele conhecia Deus dos céus, o Deus Altíssimo, mas não como o Deus da aliança. O Deus da aliança só se revelou para os judeus. E só eles conheciam Deus. Então não era pouca coisa que eles se orgulhavam. Eles tinham motivo para se orgulhar. Falando no nível humano, era até boa a glória deles, porque eles se orgulhavam de Deus. Tanta gente se orgulha do Maradona, se orgulha do Pelé, o Brasil se orgulha porque tem o Pelé. A Argentina se orgulha porque tem o Maradona. E aí fica um duelo de orgulho que não sabe quem que tem. Vanglória. Vanglória, é uma vanglória, porque é uma glória vã. Mas os judeus se orgulhavam porque tinham Deus. Então, Romanos 2,17. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, olha só, não era pouca coisa você chamar de judeu não. E repousas na lei e te glorias em Deus. Essa era a glória deles.
Eles se gloriavam primeiro em Deus. O budismo, por exemplo, não tem Deus. O budismo fala que se você caminhar fazendo algumas coisas boas, você vai se tornar um Buda um dia, porque Buda não é uma pessoa, Buda é um título. Buda significa o iluminado. Significa que um dia, se você fizer boas obras, você vai se tornar tão iluminado quanto Buda. Então você se torna o Buda. Você vira Buda também. Pensou você virar Buda, Neno? Pensou um negócio desse? E aí tem que negar. Sabe qual é o caminho para ele virar Buda? Ele tem que desejar, perder todo o desejo, até o desejo de virar Buda ele tem que perder. Quando ele perder todo o desejo, aí ele não se torna nem bem nem mal, ele vira um negócio. Sei lá, como o Antônio costuma falar, uma luz que se une a um negócio lá em cima lá, e ele se torna o Buda, o iluminado. Ele está se gloriando nisso. Os budistas se gloriam nisso aí. Mas os judeus se gloriavam em Deus. Então não é pouca coisa, irmão. A gente tem que entender que eles estavam voltando para o judaísmo, mas eles tinham um motivo, pelo menos, para se gloriar. O versículo 18 ele fala assim ainda: porque conheces a vontade de Deus e provas as obras excelentes, porque és instruído pela lei. Tá vendo só? Qual é a segunda glória deles? Primeiro Deus. Aí nós vamos ver, como o Antônio leu ali, que tem a lei também. Mas a segunda glória deles são os anjos. Sabe por quê, irmão? Quem desceu lá no Monte Sinai para dar a lei? Quem desceu no Monte Sinai? Hã? Não, foi Moisés subiu. Quem foi que desceu para entregar a lei? Hã? O Senhor, Deus, né? Mas a lei foi dada por meio de quem? Não. A lei de Deus, Deus entregou a lei para Moisés por meio dos anjos. Você quer ver? Vamos lá em Gálatas 3,19. Então, a primeira glória era Deus. A segunda glória deles era os anjos. Gálatas 3. 19? Isso. 3,19. Vamos ler primeiro o... mas tem outro versículo também aqui, além desse tem o Atos também, e a gente vai completar com Atos depois. É o 3,19 mesmo. Vamos lá. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. O mediador é Moisés. Mas a promulgação, a entrega, foi por meio dos anjos. Sabe aqueles barulhos de trombeta que fazia no Monte Sinai? Quando tinha aquele fogo escuro de fumaça, tudo aquele negócio lá, eram os anjos que estavam fazendo aquilo. Os anjos desceram tocando trombeta no monte. Foi promulgada. Você sabe a promulgação, aquela declaração solene que se faz no ato de entrega de algo muito sério, solene? Então se toca umas trombetas, né? Quem que estava promulgando a solenidade da lei? Quem que estava também anunciando e também ratificando a entrega da lei? Os anjos. Eu achava que era Deus que estava fazendo aquele barulhão todo lá. Não, era só anjo, irmão. Era igual os serafins lá em Isaías. Não fala que quando os serafins falavam santo, o santo tremeu os alicerces do monte do templo? Ó, quando os anjos desceu lá no Monte Sinai, o monte tremeu também. Não é porque Deus, em toda a majestade dele, estava se revelando. Irmão, se Deus se revelasse em toda a majestade dele, o monte desaparecia a terra, desaparecia tudo. Então Deus teve que limitar um pouquinho só, e só pôs os anjos para falar um pouquinho. Aí com um pouquinho da voz dos anjos tocando trombeta, o monte inteiro tremeu, e o povo ficou aterrado de medo. Você já pensou um negócio desse? Foi dada por meio de anjos. Também Atos 7 confirma isso. Atos 7, versículo 53. Olha o que Estevão falou para os judeus. A gente tem que entender o que aconteceu no Sinai para poder falar do Sinai e do Calvário, né? Então vamos, Atos 7, 53. Aqui Estevão acusa os judeus que estavam ouvindo ele de terem conhecimento da lei e não guardarem a lei. Ele fala que a lei foi dada por um meio.
Eu não sei se... Eu fiquei assombrado quando eu vi que, na verdade, não era Deus em si que estava fazendo barulho lá no Monte Sinai. Eu achava que era Deus que estava tocando trombeta lá. É anjo, irmão. Foi anjo. Foi os anjos. Ele cita no livro A Trindade, ele fala. Foi os anjos. E Deus estava ali. Só que Deus deixou os anjos falar um pouquinho. Só um pouquinho que os anjos falaram lá. Para representar o momento solene que era. O povo já tremeu de medo. O clangor das trombetas. E até Moisés, que era o mediador, ficou com medo. Diz que Moisés falou assim: sinto-me aterrado e trêmulo. Os joelhos dele batiam um no outro. Ele não... O que é isso, né? Então você vê aqui em Atos 7:53 também, Estevão fala assim, vamos ler o 52:53. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então, a primeira grande glória era Deus. A segunda grande glória do judaísmo era os anjos. Por quê? Outra coisa, nas outras religiões não tem Deus. Né? Então, os judeus tinham Deus. Olha que glória maravilhosa. Nas outras religiões, eles têm demônios. Os judeus tinham anjos. Olha que comparação maravilhosa. As outras religiões só adoravam demônio. Os judeus não tinham demônio. Eles tinham os anjos a serviço deles. Então é um negócio muito insignificativo isso. Agora, irmão... Aquele capítulo 9 de Atos, que vai falar tudo que eles tinham lá e ficavam até gloriosos, né? Qual? Daquilo que eles têm a lei, têm as promessas, têm... É Romanos. Romanos 9. Romanos 9. Eu pensei que era Atos 9. Depois nós vamos olhar ele para completar. Foi bom você lembrar isso aí. Vamos ler ele depois. Mas só quero seguir uma ordem aqui com os irmãos para mostrar. Então, eu estou falando isso aqui por quê? Porque não era fácil para os irmãos judeus deixarem todas essas coisas que foram acostumados para ficar com Deus que foi crucificado. Louco, mas Moisés, eu vi que Deus tremeu um monte, tinha Deus, tinha os anjos tocando trombeta. Agora no Calvário, nós vamos ver que aconteceu algumas coisas no Calvário também. Mas a visão deles estava meio baça, é aquele negócio, estava enxergando o mundo torto, mas não é porque o mundo estava torto, é porque o óculos deles estava torto, então fica igual eu, às vezes, com o óculos torto, né? Às vezes os irmãos têm que falar para mim limpar o óculos. Que seria fácil, mas hoje, se um cristão ele tem um templo bonito, onde ele é um exemplo claro é esse, tá vendo? Uma orquestra grande, com um templo grande, já... Pronto, você vai hoje num templo que toca, que tem fanfarra, não sei se é fanfarra que chama orquestra. Eu não vou deixar isso aqui para ficar estudando a Bíblia com... Tão pobre. Não, o que é isso aqui? Eu não vou deixar aquele templo. Eu passei numa Assembleia de Deus agora em São José do Rio Preto, antes de ontem, que o irmão que reúne lá tem orgulho do templo. Ele dá quase um quarteirão, nunca vi na minha vida. Ele dá quase um quarteirão alto, quase que 3 andares, revestido de mármore. E nós estamos aqui no Brasil, que é uma terra pagã. Quase um quarteirão revestido de mármore. Não tem nada de santo na terra do Brasil. E o Di Macedo tentou fazer o templo lá em São Paulo para ser santo. Mas não é, irmão. Está no Brasil, não está no Moriá. Agora os judeus têm a terra que é adequada, eles têm as promessas, eles tinham Deus, eles tinham os anjos. Como é que eles vão deixar isso aí fácil? Os cristãos hoje não aguentam deixar o templo. E eles também não conseguiam deixar aquelas coisas. Então a primeira glória deles era Deus. E era uma glória legítima. O problema, irmão, não é que não é glorioso. O problema é que não é comparado. O nível de glória de Jesus Cristo, nós vamos ver, é maior do que o nível do Deus que se revelou para Moisés. Jesus é o mesmo Deus que se revelou para Moisés, mas o grau que ele se revelou para Moisés nem se compara com o grau que ele se revelou em Jesus. Você está entendendo? Mas não é que a glória que eles tinham em Deus no judaísmo está errada. Se tivesse uma religião no mundo que está certa, é o judaísmo. Nós não estamos seguindo o judaísmo, mas se fosse para seguir uma religião, a mais correta é o judaísmo. Porque pelo menos eles têm o que Deus determinou. Só que, irmão, o que o autor de Hebreus vai fazer? O Espírito Santo vai usar o autor de Hebreus para fazer. Ele vai fazer comparações. Tá certo, vocês estão certos em gloriar em Deus, nos anjos, em Moisés. Só que olha só a glória de Jesus como é maior. Aquele irmão puritano falou que o judaísmo era para continuar no cristianismo. E o problema é que houve um elo perdido. Por quê? Porque em vez deles continuar no cristianismo, eles retrocederam, né? Como ele falou, né? Retrocederam. O
pensavam que Jesus, ele, o Filho de Deus, ele viria uma forma de um rei poderoso. Primeiro que eles não sabiam que ele era filho, lembra que a gente falou, né? Eles estavam achando que o Messias seria um grande monarca como Davi foi, um grande rei. O máximo do Messias seria um rei, não que Deus tem filho. Deus tem filho, Deus me livre, isso aí não. Mas nós vimos a semana passada que o conceito de filho já estava presente no Velho Testamento, mas não tinha sido revelado claramente. E ontem na casa do meu avô, na reunião que a gente teve lá, eu estava até falando também, lá, né? A gente estava vendo lá. Que a grande revelação que Jesus falou, não foi carne e sangue que te revelou, Pedro. O que levou Jesus a ter um espanto quando Pedro falou, não foi que Jesus era o Cristo. Isso aí os judeus já sabiam, que alguns suspeitavam que ele era o Cristo. Mas a hora que Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho, ele falou, opa, peraí. Mas nem Nicodemos, nem os profetas, ninguém sabia essa questão de filho. Isso aí não vem de você não, Pedro. Isso aí foi meu pai que soprou no seu ouvido. Que eu sou filho, que Deus tem filho. Não, isso aí até agora ninguém sabia disso. Então filho, irmão, filiação na Trindade é um negócio que não se sabia. Eles sabiam que no máximo o Messias era um profeta. Porque Moisés em Deuteronômio, não sei se 13 ou 17, não lembro o capítulo agora, mas depois a gente pode olhar lá, ele profetiza que o Messias seria um profeta. Então o máximo que eles achavam do Messias era um profeta. Não filho, não divino como Deus. Então, essa é a segunda glória deles, é os anjos. A primeira é Deus, a segunda é os anjos. Não são glórias erradas, mas o problema é que a glória que se revela em Jesus Cristo é maior do que essas glórias passadas. É superior. Ele só está fazendo uma comparação. Não é que está errado o judaísmo, os irmãos estão entendendo? Mas o problema é que o judaísmo, à luz de Cristo, ele ficou no chinelo. Desculpa falar aqui a expressão. Ficou no chinelo, irmão. E qual é a terceira glória deles? A terceira glória deles é Moisés. Irmão, eles tinham Moisés, não é qualquer um. Não é Confúcio. É o homem que abriu o mar vermelho. É o homem que abriu o mar vermelho. É o homem que deu a lei para eles. É o homem que... Vamos lá em Deuteronômio. Eu estou até empolgado aqui, eu não consigo nem falar direito. Vamos lá em Deuteronômio 33. Eu já citei isso para os irmãos, mas eu queria relembrar esse ponto. Deuteronômio 33. Não, 33 não, é 34, irmãos. Desculpa, é o 34. Aqui quando fala da morte de Moisés, vamos ler o versículo... Versículo 33, versículo 10. 34, 10, 34. Versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor Jeová houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mandado do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Agora olha só, irmãos, nunca mais a Bíblia está falando. E nunca mais mesmo, nenhum dos profetas que veio, excetuando o Senhor Jesus e João Batista, porque Jesus falou que João era maior, nenhum além desses dois foi maior que Moisés. Toda a estrutura do Velho Testamento dependeu desse homem aqui. Outra coisa, eu quero só colocar uma nota que o irmão Lance Lambert, que era um judeu que já partiu para o Senhor, né? Morreu o mês passado. Você não ficou sabendo? Eu falei na reunião. Faz umas 3 semanas. Morreu sozinho em Israel. Estava se guardando para o Senhor como uma das primícias lá de Apocalipse 14, né? Ele era virgem, nunca casou, nunca teve relação nenhuma, estava se guardando para o Senhor. 85, né? Um negócio assim. E sabe uma coisa que o irmão Lance Lambert citou disso aqui que eu queria relembrar aos irmãos? No versículo 7, vamos ler. Versículo 7. Não, vamos ler, irmãos. Vamos ler o versículo 5 primeiro. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Presta atenção nesse termo.
segundo a palavra do Senhor. Como é que está aqui em James aí, Antônio? Que fala em Moabe como Iavé ordenara. Então, mas no hebraico, o irmão Lance Lambert pôs uma nota aqui. Ele disse que no hebraico, faleceu Moisés segundo a palavra, no hebraico poderia ser colocado na boca do Senhor. O que eles perceberam aqui é que, na verdade, quando Moisés morreu, Deus desceu numa teofania e beijou a face de Moisés. Como alguém segura um ente quando está morrendo nos braços E dá aquele beijo. Deus fez um cortejo. Né? Hã? E o corpo dele? O corpo dele está escondido. A Bíblia fala que Deus guardou e ninguém sabe. Foi sepultado por Deus. Mas antes disso, diz que Deus beijou a face dele. O Senhor amava tanto Moisés que a hora que ele morreu, aquilo doeu no coração do Senhor. Mas Moisés perto de Cristo ficou pequeno. Mas Moisés perto de Cristo não vê, ainda é pequeno, irmãos. Porque o máximo que o Pai faz por Moisés é beijar a sua face. Mas o Senhor Jesus foi ressuscitado da morte. Por que na cruz Jesus falou assim, ó, Pai, por que me abandonaste? Lembra, isso aí a gente vai ter que responder mais pra frente um pouquinho. Mas segura aí que nós vamos chegar lá. No Sinai, a hora que nós chegar no Calvário nós vamos ver isso aí. A pergunta está adiantada. Nós vamos chegar aí. Nós vamos chegar. Mas é a hora que chegar no Calvário. Nós estamos no Sinai aqui, vendo as glórias do Sinai para fazer a comparação com o Calvário depois. Então no Calvário eles têm Deus. Não, no Sinai eles tinham Deus. Eles tinham os anjos. Eles tinham Moisés. Que grande foi Moisés. E a quarta glória deles era Arão, o sumo sacerdote. Por que Arão era grande? Por que Arão era tão grande, irmãos? Bom, já primeiro já era irmão de Moisés, né? Primeiro que já era irmão de Moisés. O irmão mais velho de Moisés. Segundo, que o Arão, né? Deus enviou Moisés como Deus e Arão como profeta. Arão falava... Isso no começo. Depois Moisés passou a falar sozinho, que ele viu que não dependia de esforço humano também. Ele começou a falar sozinho. Mas o detalhe é o seguinte. Arão era alguém que... Eu vou usar uma expressão do irmão Witness Lee aqui. Eu gostei da expressão que ele usou. O sumo sacerdote era como um advogado junto aos interesses do povo para com Deus. Vamos supor que você tem um problema para ser resolvido na justiça. Você entrega na mão do advogado e descansa. Se você tiver um advogado para lutar pela sua causa... Tá tudo certo. Então, o povo tem um problema chamado pecado. Tem um juiz chamado Deus que tem que condenar o pecado. Tem que ter alguém para resolver o problema entre a santidade de Deus e o pecado do homem. Como um advogado junto a Deus. Arão era o advogado de toda a nação de Israel. Ele era o advogado de toda uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. Quando ele orava, a gente citou aqui na mensagem do irmão Ariovaldo Ramos, lembra que todas as orações só podiam ser ouvidas porque o sumo sacerdote orava verdadeiramente uma vez por ano. Se Deus não pudesse receber a oração do sumo sacerdote no lugar santíssimo, todas as outras orações tinham que ser rejeitadas. Então, quando Deus ouviu Daniel, os profetas, orarem, ele fazia na base do perdão que o sumo sacerdote conseguia no Santo dos Santos. Porque era o sumo sacerdote que conseguiu o perdão nacional para a nação. Você não está entendendo? O dia da expiação em Levítico 16. Um homem sozinho por toda a nação conseguiu o perdão para todo mundo. Mas se ele falhasse em conseguir o perdão no Santo dos Santos, uma vez por ano, lá em Levítico 16, se o irmão quiser ler, anote aí e leia depois. Se Arão falhasse em conseguir o perdão diante do Santíssimo, nenhuma oração mais podia ser ouvida. Então você está vendo que grande era Arão? Né? Só que isso aponta para um sacerdócio muito maior, como nós vamos ver. Mas ele está mostrando, olha, vocês têm isso aqui com Arão, vocês têm isso aqui com Moisés, vocês têm isso aqui com os anjos. O Deus de vocês, né, Jeová, se revelou dessa forma lá. Mas nós vamos ver a glória do Sinai e do Calvário. É que nós temos que ver o negócio todo, irmãos, para a gente poder pegar a beleza disso. Então os irmãos estão vendo? Então essa era a quarta glória, Arão. A quinta glória dos judeus, que não era fácil largar, era a velha aliança. Eles eram um povo da aliança. Imagine você que Deus entrou em aliança com aquele povo. Só esse povo tinha aliança com Deus. Então agora nós vamos lá em Romanos 9, que o Antônio citou. Que o Antônio lembrou. O pacto de Deus. E aí nós vamos ver que não era coisa pequena. E não só isso, irmão. O Messias vinha deles também.
Então não era coisa pequena ser um judeu. Mas o problema é que os irmãos não estavam enxergando que em Jesus Cristo há glórias maior do que isso. Então em Romanos 9, como o Antônio citou aí lembrando, vamos ler o versículo 1 até o 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Porque Paulo vai falar dos judeus aqui. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas. Deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos. Antigamente, eu não sei vocês, mas eu já meti o pau em Paulo aqui no passado. Olha a minha coragem. Descendo a lenha no Paulo, porque ele falou que ele queria ser separado de Cristo por amor de Jesus. Eu falei, Paulo estava amando mais os judeus que Jesus, está errado. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que se fosse possível, para que os irmãos dele fossem salvos em Jesus, ele se tornar separado por isso, ele aceitava. O que ele queria era que os judeus, se fosse necessário, irmão, ele ser condenado, para que os judeus viessem a crer em Jesus, ele está falando que ele aceitava isso. Ele está demonstrando, na verdade, amor do jeito que o Senhor nos ensinou. Sacrificial. Ele está falando, eu preferia ser maldito para que meus irmãos fossem abençoados. Por quê? Porque quando Paulo escreveu isso aqui, a maioria dos judeus não estavam crendo mais em Jesus. Não criam em Jesus. E Paulo falou assim, eu tenho grande dor pela nação do meu povo. Sabe por quê? Irmãos, porque eles eram um povo que foi para eles que Deus deu o pacto. Foi para eles que Deus deu as promessas. E quando o prometido das promessas chegou, eles não reconheceram o prometido. Ficou com a carta e deixou o noivo. O noivo mandou a carta. E eles ficaram lá, puxa, quando que o noivo vai vir olhando a carta, né? Olhando para os anjos, para o templo, para a lei, para Moisés, tudo figura de Cristo. A hora que Cristo mesmo veio, eles continuaram olhando para Moisés, para a lei, para os anjos, e deixaram Cristo de lado. Então o que Paulo está falando é o seguinte, eu preferia, se fosse necessário, que eu fosse separado de Cristo, para que eles pudessem ser salvos. Irmão, chegar num nível desse aqui não é fácil não, você tem que ter muito amor. Eu vou falar para você que eu não tenho coragem nem de falar que eu aceitaria perder a salvação pro... eu vou dar um exemplo aqui que eu fazia quando criança. Eu falava assim, quando eu ia orar, eu orava assim, debaixo de umas árvores lá no Caicã, quando eu morava lá quando eu era criança, eu orava assim, quando o Senhor voltar, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou indo nos cultos? Eu achava assim, que ir no culto é que me salva, né? Então eu falava assim, o Senhor sabe que eu não estou indo nos cultos, porque minha mãe não ia na igreja, e meu pai era católico, então eu falava assim, o Senhor sabe que eu não estou indo nos cultos, não é porque eu não quero, é porque meu pai e minha mãe não querem te buscar. Então quando o Senhor voltar, por favor, não me lança eu no lago de fogo. Lança eles que não estão te buscando, mas eu o Senhor salva. Você está vendo? Está vendo como é que o coração é terrível? Na hora do vamos ver, irmão, eu quero ver. Se o Senhor aparecer aqui, você quer ver um negócio? Se o Senhor aparecer aqui e falar assim, eu vou ter que salvar um de vocês. Isso, e aí, quem que vai estar disposto a perder para o outro ganhar? Leva o Daniel para verificar. Eu quero ver, irmão, a gente entregar. Isso aqui é um amor no nível que Cristo amou. Aceitando perder para o outro ganhar. Então Paulo está falando, eu preferia ser maldito para que os meus irmãos, por amor dos meus irmãos, para que eles fossem salvos. E aí Paulo continua. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos. Meus compatriotas, segundo a carne. Aí ele continua, por quê? Porque eles são israelitas. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória. Irmão, a glória não veio do Brasil, não veio dos Estados Unidos. Se tem um povo que tem glória nessa terra, é os judeus. Por quê? Porque o Messias vem deles. Pertence-lhes a glória, as alianças. Sabe que Deus fez 7 alianças no Velho Testamento. Aliás, na Bíblia toda ele fez 7 alianças. 6 no Velho e 1 no Novo. Então todas essas alianças no Velho Testamento, 6 era deles. Nós só entramos na 7ª. E aí fala assim, a legislação, que é o Pentateuco, a lei, a legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas. Abraão não é parente do Osama Bin Laden, ele não é parente do Bush, ele é parente dos judeus. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo. A maior glória vem deles também. Olha como que essa versão fala, né?
de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo. Tá vendo só? Que é Deus acima de tudo e de todos. Amém. Seja Ele louvado para sempre. Amém. Irmão, o Senhor não poderia ter escolhido nascer entre os pigmeus da África, ele escolheu nascer entre os judeus. Ele poderia ter escolhido nascer no Brasil, mas ele quis nascer em Israel. Não porque eles são bons. Não porque eles são bons, mas porque Deus quis. Então, a glória deles não é que eles são bons e por isso Deus quis. A glória é que a misericórdia de Deus os alcançou a ponto de tornar eles valiosos por causa do Cristo que vem deles. Pode se orgulhar porque foram eles escolhidos. Né? Essa é a glória deles. E aí eles estavam se apegando a tudo isso, que não tem nada de errado. Mas a questão é o seguinte, diante de Jesus Cristo, todas essas coisas ficam obscurecidas, porque a glória de Jesus Cristo é maior. E aquilo que era para ser glória, como o próprio capítulo 9 vai falar, resultou em separação. Em separação. Eles amaram mais as revelações de Cristo do que o próprio Cristo. Né? Então isso pode acontecer com a gente. O camarada começa buscando dom, começa buscando promessa. Daqui a pouco, a promessa de Deus está mais valiosa que o Deus da promessa. Se não tiver promessa, não vai. Então isso aconteceu com eles. E pode acontecer conosco. Né? As coisas que aconteceu com eles é advertência para nós. E agora, irmão, então não tem nada de errado nessas 5 glórias deles. 5 resumida, né? Porque tem mais, dentro de cada uma dessas tem mais. Não dá nem tempo de falar das 6 alianças aqui. Mas são várias glórias que eles têm. E não tem nada de errado. Se fosse para ficar com o negócio humano, eu ficaria com eles. Eles estão mais próximos do certo do que no resto do povo aí. Só que, irmão, diante de Jesus Cristo, essa glória é obscurecida, porque Cristo é maior do que tudo isso. É isso que Hebreus vai mostrar. E agora ele vai fazer o contraste entre o Deus do Sinai e o Deus que foi crucificado no Calvário. Não que são contraditórios Deus, mas a revelação dada no Sinai e a revelação dada no Calvário. Então nós vamos lá agora, vamos abrir agora aí, lá em... Vamos começar em Êxodo. Porque é isso que o livro de Hebreus, na primeira exortação, o contexto é esse: Calvário versus Sinai. No Sinai teve uma glória. Aí ele vai mostrar que a glória do Calvário é maior. Não parece que é maior, porque o Deus que se revelou no Sinai fazia até a terra tremer. O Deus que se revelou no Calvário, a terra tremeu por causa dele. Mas ele estava morrendo no Calvário. Então os judeus olhavam aquilo e falavam: opa, peraí, mas o meu Salvador do Calvário foi morto. Enquanto o Deus que se revelou na lei matava qualquer um só com sopro. E o meu Salvador agora foi morto. Eu acho que tem coisa errada aí. Mas aí o autor de Hebreus vai mostrar. Ou seja, nem é o Messias verdadeiro. Nem deve ser o Messias verdadeiro. Acho que é melhor eu voltar para Moisés. É melhor eu voltar para a lei, esperar, porque eu acho que eu não entendi muito bem. Foi o que eles fizeram. Foi o que eles fizeram. Vamos aguardar o Messias, porque isso aí não é o Messias. E agora, irmãos, agora o autor de Hebreus, graças a Deus, ele vai mostrar para nós que é muito maior. Mas então vamos... Era difícil eles crerem mesmo, né? Porque... você tá entendendo? Inclusive é bom a gente ver isso. O povo pensa que é fácil. E um detalhe que é importante nos judeus é que eles sempre têm o pé atrás, para poder pisar firme, né? Foi muito bom, mas eles ficaram com o pé atrás, nunca deram o segundo passo, nunca avançaram. Então é positivo, guardou eles das religiões. Guardou, graças a Deus, até chegar a Cristo. O problema é que quando veio Cristo, eles ficaram parados, em vez de ir para Cristo, ficaram lá naquilo que era ainda rudimentar. Então, só vamos voltar em Hebreus, vamos para Êxodo, mas vamos voltar em Hebreus só para fazer uma comparação entre os trechos. Vamos em Hebreus 2 primeiro, mas segurem em Êxodo aí. Segurem em Êxodo 19, mas vamos olhar aqui em Hebreus 2, uma coisa importante. Tem muito judeu convertido hoje. Graças a Deus, esse é o avivamento que o Senhor está prometendo fazer. Porque no final, a nação de Israel vai ter eles vão crer que Jesus é o Messias. E vários judeus, de maneira até miraculosa, têm crido hoje. Aumentou bastante. Aumentou. Se eu não me engano, 2 em cada 4 judeus já confessam Jesus como Messias. Graças a Deus. Então agora em Hebreus 2, vamos só prestar atenção num ponto aqui. No capítulo 2 ele fala que quando foi dado a lei,
Então nós já vimos que quem deu a lei lá, por meio de quem que a lei foi dada? Por meio de anjos. De quem foi a voz que foi ouvida no Sinai? De anjo. Os anjos falou, parecia umas trombetas, uns trovão. Então em Hebreus 2, vamos ler o versículo 1 e 2. Por esta razão, por essa superioridade de Cristo, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, porque eles estavam se apegando com moleza, né? As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Onde foi isso? No Sinai. No Sinai foi o anjo que falou. Agora, no Calvário, então, o primeiro contraste, irmão. O primeiro contraste entre Calvário e Sinai, Sinai versus Calvário. Vamos ver quem que tem mais glória aqui. No Sinai, quem falou foi os anjos. No Calvário, quem falou foi o Filho de Deus. Irmão, quem que é maior? Já ficou claro aqui para trás que se o Filho de Deus é maior que os anjos, o falar dos anjos não chega nem perto do falar do Filho de Deus. Entendeu? A primeira coisa, quem falou no Calvário, no Sinai, foi os anjos. Quem falou no Calvário foi o Filho de Deus. Embora os anjos tocou com um grande clangor, o brado de Cristo foi um grito de... O brado de Cristo foi um brado humano. Mas o brado de Cristo, o brado humano de Cristo, foi muito mais poderoso do que o canglor dos anjos. Sabe por quê? Tem um hino do irmão Gino que eu gosto muito. Eu só vou citar a letra aqui para os irmãos pega o sentido. Ele fala assim: tentações no deserto, agonia no Getsêmani, encarando ao inferno com seu sangue carmesim. Aí ele fala assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Um clamor desde seu peito, que significa um grande peso. Despojou a todos os principados e abateu a todos os impérios. Irmão, o canglor de trombeta dos anjos não despojou o principado e potestade. Mas quando o Senhor Jesus, mesmo com uma voz humana, falou Eli, Eli, lama sabachthani, os principados estavam enrolados. O canglor dos anjos não fez nada com o principado e potestade. Só assombrou o povo. Mas quando o Senhor Jesus gritou aquela voz, Eli, Eli, que os judeus nem ouviram bem, que achou que ele estava gritando por Elias. A hora que ele falou, Elia, Eli, falaram, está chamando por Elias, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Mas ele falou, Eli, Eli, e aquela voz que não podia se comparar a uma trombeta. Ele fala em aramaico, eles não falavam o idioma aramaico mais, né? Por causa que Eli, que significa meu Deus, é o mesmo para Elijah em hebraico, que é da onde vem o nome Elias. Então eles tinham uma fonética meio parecida, confundiram que ele estava chamando Elijah, e ele estava falando Elia, Eli. Ele estava falando isso, eles confundiram o som e pensaram que ele estava gritando por Elias. Mas ele estava gritando, Deus meu, por que me desamparaste, irmão? Por mais pequeno que foi essa frase comparado com o canglor dos anjos, mas essa palavra, Eli, Eli, despojou os principados e abateu a todos os impérios. Nós vamos ver a beleza disso. Ele estava falando com Deus? Não teve. Não teve Ninguém. Todo mundo falou assim, ele está gritando por Elias. Aí o outro correu. O apóstolo João, que estava próximo. Não, os apóstolos, assim, entre os guardas ninguém percebeu. A multidão também não. O João percebeu o que estava acontecendo. E as Maria, que estava ao pé da cruz, também. O Pedro estava olhando de longe, de acordo com Lucas, não ouviu. Mas, irmão, você está entendendo? Então, quem falou no... Primeiro grande contraste. Vamos ver os contrastes aqui. Eu detectei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contrastes entre o Sinai e o Calvário. O primeiro, quem fala no Sinai são os anjos. Quem fala no Calvário é o Filho de Deus. Então tem mais glória no Calvário do que no Sinai. Porque os anjos não podem se comparar com o Filho de Deus. Só para encurtar a conversa. Já começa por aí. Já começa com essa paulada na religião judaica. Quem falou no Calvário foi o Filho de Deus, enquanto quem falou no Sinai foi só os anjos. E embora a voz do Filho de Deus, vamos falar igual Agostinho aqui, embora a voz do Filho de Deus fosse menor em som, foi mais poderosa em efeito. O problema é que para eles interpretar que ele era o Filho de Deus. Né? Então, agora outro item. Outro item aqui. O Sinai foi falado palavras de justiça que condenavam.
No Sinai, as palavras eram palavras de justiça que traziam condenação. Vamos lá em Êxodo 19, versículo 1 ao 6. Você vê. Êxodo 19. Coisa brava, hein? Versículo 1 ao 6. Primeiro que Deus já... Lá, a voz que falou no Sinai, que era a voz de Deus dada por meio dos anjos, começou falando já com condição. Se vocês cumprirem, então... Irmão, um negócio que já começa com condição, já não é bom para nós. Porque nós vamos quebrar essas condições. Com certeza nós não vamos conseguir cumprir essa condição. Então, em vez de trazer graça, traz condenação. Porque tudo que é condicional nos condena. Se eu não cumprir, eu estou enrolado. Então vamos ver isso lá em Êxodo 19. Versículo 1 ao 6. Eu falei para os irmãos abrir a minha Bíblia que não abriu ainda. Então, aqui em Êxodo 19... Vou ler alguns versículos aqui. Pode ler, Antônio. No terceiro mês depois da saída das terras do Egito, naquele dia os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou ali diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus e do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: assim dirás às casas de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos viste o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Tá vendo? Agora, se ouvirdes a minha voz, tá vendo a condição? Obedecerdes a minha aliança, outra condição. Sereis como meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Tá vendo? São Vós essas... sereis, né? Sereis. Se guardardes a minha palavra, se guardardes a minha aliança, tem condição. Se não guardar, não é. Então, em vez de bênção, trouxe condenação. Por quê? Porque o povo não ia guardar, irmão. Que homem que pode guardar? Então, eram palavras justas. Mas o problema é que nós somos pecadores. Então, essa palavra não serviu para ajudar o povo. Nós não estamos desprezando a palavra de Deus. Não entenda isso. Estou falando que era palavra justa, mas o defeito estava em nós. É igual Paulo fala: que diremos, pois, é a lei pecado? Tem um monte de irmão que desce o sarrafo na lei. A lei não presta, a lei é isso. Não, cuidado, irmão. A lei presta sim, ela revela quem Deus é. A lei é santa, justa, boa e espiritual. Eu que sou carnal, vendi da escravidão do pecado. Quando a lei que é santa encontra o carnal, o que acontece? O carnal é condenado. Então ela não me serviu para bem, ela me serviu para condenar. É um espelho, para mim poder me enxergar. Para mim poder ver que eu não sou bom como eu acho que eu sou. Então a palavra do Sinai não trouxe salvação, trouxe condenação. E ainda o povo ainda se orgulhou. Quando Moisés acabou de falar isso, o que o povo falou? Tudo que o Senhor falou, faremos. Pode falar, Senhor. Em outras palavras, manda aí, Senhor. Joga no peito aqui que o menino aguenta. Pode mandar que o menino aguenta. Irmão, é interessante. Até essa hora, o clima ao redor do monte era calmo. Deus estava falando assim, estava com exigência, mas ainda era calmo. A partir do momento que eles falaram que eles iam cumprir tudo, Deus falou: peraí que eu vou revelar então quem que eu sou para vocês. Aí começou a vir fumaça, canglor de trombeta, trovão, relâmpago, fogo. Falou: ô louco, mas esse é o Deus que a gente conhece, né? Eles começaram a conhecer o tipo de Deus com quem eles estavam se relacionando. E era só por meio dos anjos. Não era o Senhor Jeová em toda a sua glória. Não era aqui. Lá em Abacuque fala que quando Deus descer na glória dele, os montes vai derreter igual cera diante do fogo. Não vai sobrar nem restolho. O negócio foi tão feio que eles falaram assim: não fala... Então, vamos ler esse versículo aí, ó. Esse versículo aí mesmo, é o capítulo 20. Aí, nesse clima, que parecia que estava amistoso, mas não estava. No capítulo 20 não, vamos ler ainda o 19. Primeiro, versículo 15. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte canglor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Irmão, o povo estava no arraial.
O arraial ficava ao pé do monte, não estava nem perto do monte, eles ficaram com medo, falaram, nós vamos morrer aqui agora. Você já viu, eu não sei se os irmãos já viram aquelas reportagens que os caras vão lá no Monte Sinai. É uma montanha grande, irmão, é grande o negócio. É 2.000 e pouco, quase 3.000 metros de altura o monte. Uma semana para subir aqui. Já pensou um monte daquele tremendo? O povo estava de longe falando, nós vamos morrer. 2 milhões de gente falou, nós vamos morrer agora. Então, olha só, por quê? Porque era condenação. Deus estava vindo na santidade dele se encontrar com pecadores. E o que a santidade produz quando ela vem quando ela encontra pecado? Essas coisas, medo, tremor, condenação, é isso que acontece. Aí, ó. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. 18. Todo o monte fumegava, porque Jeová descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o canglor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Claro, o Deus Santo desceu para fazer conhecida a sua lei. Essa 19 fala, e o som do chofar. Melhor. Aumentando. Essa é boa. Aquela chofar é aquela trombeta que os judeus tocam para fazer o aviso solene. Chifre de carneiro. Chifre de carneiro. Então os anjos também desceram com trombeta. Conforme os anjos tocavam a trombeta, o monte balançava. Você já imaginou um negócio desse? Era esse o estado do pecador diante do Deus Santo. Ó, irmão, não vai ser fácil o pecador se encontrar com Deus naquele dia. Então é isso aqui, ó. Palavras que traziam medo, condenação, que colocavam condições. Agora, vamos ler o versículo 23. E então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor, vai e desce, depois subirás tu, Arão, e contigo, os sacerdotes. Porém, o povo não ultrapassem o limite para subir ao Senhor, para que eu não os fira. Desceu, pois, Moisés e ao povo e lhes disse tudo isso. Aí Deus dá os 10 mandamentos, nesse clima de medo. A lei não foi dada num ambiente de paz, a lei foi dada num ambiente de condenação, de medo, de tremor, porque é isso que o pecador sente diante do Deus Santo. E é necessário que o pecador saiba isso, que Deus é santo. E teve ameaça de morte. E teve ameaça de morte. Falou, ó, se ultrapassar o limite, morre. Quem que vai ultrapassar? Não estava aguentando nem andar. O povo não podia chegar no pé do monte e João estava no pé da cruz para mencionar. Então, tem essa aqui também. Né? O povo não podia chegar aos pés do monte, mas o discípulo João podia chegar aos pés da cruz. Sabe por quê? Porque no monte as palavras eram de condenação, porque a palavra era de justiça. No Horebe Deus fala que vai matar, no Calvário Deus morre. No Calvário Deus morreu. Irmão, o que tem glória maior? Não, você está vendo só o contraste? É só você começar a entender a coisa. Lá no Calvário foi palavra de justiça e trouxe condenação. Por quê? Porque o pecado não tinha sido dado ainda um remédio a ele. Agora na cruz a palavra também foi de justiça igual no Calvário. Mas por que o povo não morreu? Porque Deus estava morrendo para salvar o pecado do povo. Para salvar o povo dos seus pecados. Está entendendo? Foi de justiça a mesma coisa. Porque o Deus que morreu no Calvário era o mesmo Deus justo que estava no Sinai. Mas no Sinai o povo poderia morrer porque era a lei diante do pecado, sem nenhum perdão. Agora no Calvário era a justiça encontrando uma oferta. Você está entendendo? Não, no Calvário, o Deus que ia matar escolheu morrer. É verdade. Para que nós pudéssemos viver. Então, embora tivesse o mesmo teor de justiça, teve graça manifestada. Então vamos olhar isso aí lá agora no Calvário Deus fala assim, se ultrapassar o limite, morre. Agora no Calvário não, no Sinai. No Sinai Deus fala, se ultrapassar o limite, morre. Agora no Calvário ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que tem mais glória? É o Deus que quer me matar por causa do meu pecado? Que precisa me matar, não é que ele quer, que ele precisa? Ou é o Deus que encontrou uma morte que satisfez a sua justiça e eu posso ficar vivo e vivo para sempre? Não, o que tem mais glória? Vamos então em Lucas 20 Lucas. Nós já estudamos isso, as 7 frases do Senhor na cruz. 7 brados do Salvador. Lucas
Lucas, vamos no capítulo, acho que 23, se eu não me engano é o 23. Versículo 1. É a frase da crucificação? Isso, 23. 23. Capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, vamos ler o versículo 33 e 34. Então veja, no Sinai Deus se revelou. No Calvário Deus também se revelou. A questão é de ter percepção, para perceber quem tem mais glória. Até o monte era mais nobre, né? Os montes eram mais nobres. Né? É, porque o Calvário, o Gólgota, era em cima do Moriá. E o Moriá era o Monte Santo. O Sinai só se tornou santo enquanto Deus desceu lá. Depois ele ficou na Arábia lá e não é mais santo. Até no Salmo 68, Davi faz uma poesia linda. Ele fala assim: por que vocês, outros montes, estão olhando com inveja o monte que Deus escolheu para sua habitação? Porque os outros montes, era como se os outros montes ficassem com inveja, porque Deus não está mais neles. Deus escolheu só o Sião. Só o Moriá que é santo. Então o Sinai, o Zalmon, o Hermon, tudo ficou com inveja. Os outros montes olhou e falou: mas não é em nós. O mais que concorreu por mais tempo foi o Gerazinho. Até O monte... que Jesus falou: lá não dá certo não. Né? Então você está vendo só que maravilhoso? Então no Sião, no Moriá, aliás, que tinha a colina do Calvário, ali Deus também falou em justiça, mas foi uma justiça perdoadora. Por quê? Não porque Deus estava passando a mão no pecador, mas porque a oferta estava sendo paga. Lá na lei não tinha oferta paga. Tinha só a santidade encontrando o pecado. No Calvário, a santidade está presente também. Mas ela está caindo sobre o Filho de Deus para nos poupar. Então a graça foi nos dada. E por isso Jesus pode falar o que ele falou aqui. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, 33, ali o crucificaram. E Calvário significa caveira, né? Você sabe que esse monte aqui tem a forma mesmo de um crânio. Lugar da caveira. Tanto porque ficava exposto caveira lá, como um monte tem mesmo a forma de uma caveira. Ele tem até dois buracos nele, É. Né? Parece um olho de caveira. Né? Existe esse aí? Existe. Tem. Até foto na internet, se você procurar, põe lá Monte Calvário, aparece. Bem como os malfeitores, um à direita e à esquerda, crucificaram ali com os malfeitores. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na lei Deus falava: tem que cumprir, tem que obedecer, senão vai morrer. Aqui ele fala para perdoar. Não porque ele está sendo menos justo do que lá, mas porque a justiça está caindo sobre ele. Então nós podemos receber graça. Dá para entender, né, irmãos? Essa é a segunda glória, o segundo contraste entre Sinai e Calvário. O primeiro é que no Calvário, quem falou foi o Filho, no Sinai quem falou foi os anjos. O segundo é que a palavra de justiça no Sinai traz condenação, no Calvário traz perdão. Terceiro, no Sinai havia trevas por causa do pecado do povo. Vamos lá em Êxodo 20, versículo 21. Tanto no Sinai como no Calvário ficou escuro. Mas a treva do Sinai era porque o povo tem pecado. Então a treva tem que vir, porque trevas é sinal de juízo. E quando a santidade de Deus encontra o pecado, tem que julgar. Então tem que vir com treva. Êxodo 20, vamos ler o versículo 21. Oh, Pai amado, quantas coisas, hein, rapaz? Ainda chega aqui, né? Quantas coisas, né? Pegando esse capítulo 20 aqui, é não. Tudo não. Poxa, é que não vai dar tempo hoje. Talvez isso aqui, essa advertência do Sinai e do Calvário vai ficar para a próxima quinta-feira de novo, irmãos. Não vai dar tempo de ver tudo hoje. Nós vamos ver só mais umas duas e vamos deixar as outras 4, 3 para a próxima quinta. O horário já avançou, né? Então, não avançou não, mas chegamos no ponto, né? Então vamos parar aqui. Vamos ver só mais duas e vamos deixar as outras para a próxima quinta. Isso é para ficar com gosto de quero mais. No versículo 21, ó. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura. Olha só a expressão. Se chegou à nuvem escura. Onde Deus estava? Onde Deus estava? No meio de uma nuvem escura. Não entrava nem a luz do sol naquela escuridão. O Salmo, quando Salomão edificou o templo, ele usou uma expressão interessante. Ele falou assim: Jeová disse que moraria nas trevas.
Ô louco, Deus é luz, como é que Deus vai morar nas trevas? É porque quando Deus desce para morar com pecadores, tudo escurece. E por isso que o Salmo 18 vai falar que das nuvens ele fez um manto escuro e se escondeu. Porque sua glória não pode ser desvelada para pecadores como nós. Não pode ser vista. A glória que é luz nele, escurece para nós. O 16 do 19 fala assim: ao alvorecer do terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, é o que a gente leu aí, né? relâmpagos e uma espessa nuvem tá vendo? Sobre a montanha. A nuvem, havia uma nuvem de treva. Porque quando o Deus Santo, que é luz, encontra com pecadores, para nós tudo escurece. Não vai dar tempo da gente entrar, senão, puxa vida. Então você está vendo aqui que tem escuridão aqui. Agora lá no Mateus 27, também o Monte Calvário também escurece. Você está vendo a simetria? O Calvário também escureceu. Vamos lá, Mateus 27. Eu vou terminar com o que seria o último contraste. Depois que a gente lê isso aqui, eu vou citar só o último e eu paro. Mas ia ser o último, viu, irmão? Mas é que eu não aguento. Eu preciso falar dele hoje, porque é belo demais isso aqui. É belo demais. É lindo demais. Então, quando você passa a entender o que aconteceu no Sinai e o que aconteceu no Calvário, você vai se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Você vai falar, nunca que eu troco. Nunca que eu troco. Não tem como eu voltar. Que nem um irmão, esses dias eu vi falar de um irmão que quis voltar para o judaísmo, porque falou, é impossível negar as verdades que os judeus têm. E a verdade que Cristo tem, não é verdade? Miséria, né? Senhor da glória. Então em Mateus 27 ele fala, vamos olhar aí no versículo. Daniel, depois você passa no link do WhatsApp. Grave, irmão. Tá, eu passo. Versículo 60. 60 não. 45. 27, 45. (45, 46) Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Tá vendo? Olha a simetria lá com o Sinai. No Sinai escureceu o monte. No Calvário também. Aqui parece bem aqui. Mas aqui escureceu por quê? Lá escureceu porque a santidade estava encontrando pecadores. Aqui escureceu porque o Filho de Deus tomou o nosso lugar de pecador. Diferente. Qual que tem maior glória, irmão? Deus tendo que se encontrar com a gente no nosso pecado? Ou Ele arcando com o nosso pecado no seu Filho? Mesmo que isso escureça também, porque Deus toda vez que vem lidar com o pecado escurece as coisas. Por isso Jesus, por que houve escuridão se Jesus é santo? Porque na hora que Deus se apartou a presença dele, ele se tornou culpado no nosso lugar. Quando Romanos fala assim que foi-lhe imputado, Abraão fala que ele foi justificado pela fé e isso foi-lhe imputado por justiça. Ele creu e foi imputado. A palavra imputada ali no grego é a palavra foi colocado na conta. Igual um banco, foi depositado na conta dele. Atribuiu, né? Então Deus depositou crédito na conta de Abraão porque ele creu. E a nós foi imputado justiça. Porque ele tomou nossa conta de dívida, nós ficamos com um saldo positivo. E por isso a terra escureceu. Porque de novo Deus estava lidando com o pecado, mas agora não o pecado em nós. O nosso pecado sobre seu filho. 46, né, que mostra que Deus vai Tá lidar, vendo? né? Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, foi a hora que o pai, né, se separou dele. Porque agora é a resposta para que o irmão tinha falado. Por que ele falou, Deus meu, desamparaste, conforme o Paulo falou? Porque o pecado do mundo foi colocado sobre ele. Era essa hora que fez ele chorar no jardim, que ele estava temendo isso. Ele não estava temendo o escravo. Ele estava temendo essas últimas 3 horas. Quando o pai fosse separado dele por causa da nossa maldição que ia ser colocado sobre ele. Ele nunca perdeu a face do pai. Ele nunca perdeu a comunhão com o pai. Mas nessa hora, as trevas caiu sobre o mundo. Porque o Filho de Deus estava tomando a nossa conta. E outra coisa bonita, irmãos, eu até aproveitar para pôr, porque a hora acho que fica bonito para pôr um detalhe. É que quando Deus vai fazer isso em Cristo, né, por os nossos pecados sobre, é importante
lembrar que Deus não põe os pecados em Cristo. Em Cristo, Põe os pecados sobre Cristo. Sim. Nunca o pecado se incorporou Cristo nele. nunca se tornou pecador, pegando os pecados nossos para Ele. E nunca, nem na cruz também, o pecado não foi colocado dentro foi dele. posto sobre. É importante essa palavra. Sim. O pecado seja posto sobre. Sim. Foi E por posto causa em disso cima ele foi dele, julgado. mas não Por que nele. ele fala desamparaste? Porque Deus o desamparou, ou seja, ele perdeu a comunhão com Deus nessa hora. Né? Então, ele perdeu a face do Pai nessa hora, por causa da nossa maldição que foi colocada sobre ele. Então, agora, o último, eu ia deixar isso aqui para a próxima, mas eu vou terminar hoje, e aí a gente volta falando das que faltam e repete ela depois. Quando Moisés recebe a lei, isso não é meu, viu, irmão? Essa última aqui eu peguei de um irmão. Eu queria até indicar para os irmãos que quiserem ter acesso. Dá para eu ver a minha bolsa aí, irmão? Deixa eu mostrar esse livro que eu acho que é digno. Esse livro tem que ser mostrado. Os irmãos que quiserem fazer o pedido, está num livro de um irmão chamado William Graham Scrooge, chamado Descortinar do Drama da Redenção. Ele vai fazendo a simetria do que é na obra de Cristo em comparação e na tipologia bíblica. E ele fala uma coisa interessante. Quando Moisés... Eu até anotei aqui na folha, deixa eu pegar aqui, porque isso aqui é lindo, eu tenho que ler isso aqui. Ó, era para ficar por último, mas eu vou citar agora. Moisés voltou do Monte Sinai com a lei. Então ele subiu ao Monte Sinai, não subiu? Recebeu as tábuas da lei, e quando ele desce, o que acontece na inauguração da lei? Que ele desce para entregar a lei para o povo. O que acontece? Ele quebra ela e o que acontece? 3.000 morrem. Então é sinal que a lei só pode trazer morte. Você está entendendo a tipologia aqui? A lei nos condena, só traz morte. Moisés recebe, ele sobe a Deus no Monte Sinai. Quando ele volta do Sinai e entrega a lei, 3.000 morrem. Vamos ver isso lá em Êxodo 32, versículo 25 ao 29. Presta atenção na beleza disso aqui. Êxodo 32, versículo 25 ao 29. Então, veja só. A lei não funcionou. Irmão, como é que você vai deixar Cristo por causa da lei? A lei, quando ela foi inaugurada, na inauguração dela, ela trouxe morte. Porque o povo quebrou, teve que morrer. Quando Moisés desceu do monte, o povo já estava quebrando a lei, adorando o bezerro, teve que morrer. E quantos morreram? 3.000. Vamos ver lá. Aí você vai ver a beleza disso no Novo Testamento. Você vai ver a beleza. Segura aí, eu não sei. Eu quase caí da cadeira quando eu vi isso. Falei, Senhor, não pode. É lindo demais. É lindo demais. Por meio de um feito desse também, uma tribo foi beneficiada por causa disso. Mas com a morte do outro, né? Precisou morrer para trazer benefício, né? Mas aqui no Êxodo 32, olha só. Versículo 25 ao 29, ó. Moisés sobe, desce. Moisés sobe, recebe a lei, e na inauguração da lei, 3.000 morrem. Então ele subiu e recebeu algo de Deus. Quando ele trouxe isso que ele recebeu, o resultado foi morte. Vamos ver o contraste com Jesus no Calvário. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é de Jeová, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. O Antônio já está antecipando ali, pelo que eu estou vendo, né? Vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial da porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho, que eram os que fosse líder, porque o povo que temeu entrou para dentro das tendas, mas os líderes ficou lá para fora. Não, vamos continuar no pecado mesmo. Morreu gente boa aqui nesse dia. Não morreu gente boa, morreu gente que era terrível mesmo, irmão. Era terrível. Quando Moisés deu a chance, os que tinham medo, que não se posicionou, entrou para dentro das tendas. Os filhos de Levi foi pro lado dele. E os outros líderes ficaram lá. Era mais ou menos 3.000 pessoas, os líderes da vergonha. Aí fala assim, ó. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Então a bênção veio por meio da morte. Agora vem cá, vamos ver o contraste com Jesus. Então, ó, presta atenção. Moisés subiu ao Monte Sinai, recebe a lei, ele traz a lei. Quando a lei é inaugurada, 3.000 morrem. Agora vamos lá para Atos 2. Atos 2.
porque lá, ocorreu agora aqui, no Novo Testamento, nós estamos vendo o que aconteceu no Sinai, estamos vendo aqui o Calvário próximo. Então, aí você sabe que Jesus, Moisés subiu ao Sinai e voltou com a lei. Jesus subiu ao Calvário, voltou do Calvário em ressurreição. Moisés não subiu no Sinai e não voltou com a lei? Jesus subiu ao Calvário e voltou em ressurreição. E quando ele voltou, ele foi ao Pai e ele voltou, o que ele deu? Moisés deu a lei, Jesus deu o Espírito Santo no Pentecoste. E na inauguração da lei, 3.000 morreu. Quando Pedro acaba de pregar no dia de Pentecoste, em Atos 2... Da lei do Espírito e vida, né? Então confirma que é uma também lei. é uma lei também, né? A lei do Espírito e vida. Então, ó, presta atenção, irmão, a beleza aqui, ó. Moisés sobe ao Sinai, recebe a lei e traz a lei. 3.000 morre. Pedro no dia de Pentecoste, ele está falando, Jesus subiu ao céu depois de morto no Calvário, e ele traz o Espírito. E na inauguração do Espírito, o que acontece? 3.000 são salvos. Atos 2, é isso que está em Atos 2. Eu também não, eu vi com o irmão Scrooge aqui. 3.000 mortos, e no Novo Testamento É lindo demais. o Espírito cai para Moisés recebeu a lei, Jesus recebeu o Espírito Santo. Israel. 3.000 Moisés derramou a lei sobre o povo e 3.000 morreu. E lembrando, Jesus derramou o Espírito Santo no Pentecoste. Mas quando fala salvo, eles não estão ainda no reino de glória, porque... Não, eles estão salvos. Mas não está ainda na... Não estão na condição do reino ainda. Mas eles são salvos. Eles foram regenerados pelo Espírito Santo. Então aqui fala assim, ó. Olha só, o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Lá tinha que matar, aqui tem que se arrepender. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom. O dom aqui é o presente, melhor traduzido. O presente do Espírito Santo. O Espírito Santo é o presente. O Filho recebeu do Pai e derramou no Pentecoste. Aí o que acontece? Vamos ler o versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 homens. 3.000 pessoas. cerca de 3.000 pessoas. Tá vendo? Tanto lá como cá. Fala que é quase. Não dá número exato. Não dá número exato lá. Porque podia falar assim, podia falar assim, mas lá é 3.000 certo, aqui é quase 3.000. Não, lá também não é 3.000 certo, é quase 3.000. Aqui também é quase 3.000. Só que um é na inauguração da velha aliança e o outro é a inauguração da nova aliança. Irmão, que contraste. O Espírito Santo escreve, né? O Espírito Santo escreve. O que tem maior glória? O Sinai ou o Sião? Ou o Calvário? O Calvário. Então não tem como. Por esta razão. Agora nós podemos falar o versículo de Hebreus de novo. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. São judeus que se converteram aqui. Pois é, agora... Tá vendo? Lá morreu 3.000 judeus. Aqui foi salvo 3.000 judeus. Louvado seja o Senhor, né? Vamos parar por aqui. A gente continua quinta que vem.